começamos o nosso debate. Zambelli, começo com você. Hoje, as conversas em Brasília é que provavelmente vai ser difícil trazer o PL de novo para a pauta, mas estão surgindo esses caminhos para acomodar os interesses para os pontos mais polêmicos. O que você vê surgindo também nessa articulação? Boa noite, Raquel. Boa noite, doutora Janaína. Boa noite, Joel. Boa noite, telespectadores. Raquel, na semana passada foi a tentativa de tratar esse tema, fake news, naquele caldeirão em que havia ali violência nas escolas, discurso de ódio, tentativa de golpe e uma série de outros componentes, ela foi derrotada. Essa tentativa que foi feita e tinha um apoio indireto, mas tinha um apoio do governo em avançar nessa pauta, esse movimento foi derrotado à medida que o relator pede a retirada na última hora, prevendo uma derrota. Dado esse resultado negativo para o governo e negativo para quem defendia tratar tudo no mesmo pacote, o Congresso vai se organizar. O Congresso tem uma clareza hoje entre as principais lideranças partidárias da Câmara, principalmente, de que não pode haver um vácuo. Esse vácuo vai favorecer uma atuação mais ativa, mais proativa do Supremo Tribunal Federal, que já está acontecendo em alguma medida. Então, diante desse diagnóstico de que não é possível mais, e o próprio presidente Arthur Lira converge com essa percepção, não é possível mais se omitir diante da necessidade de providências regulatórias, como você falou, questão de direitos, envolvendo muito os negócios, das operações das empresas e muito menos uma tentativa de transformar num debate mais politizado. Então, acho que o Congresso vai, de forma faseada, como você mencionou, de forma fatiada, começar a propor, começar a legislar. Eu acho que esse que é o ambiente hoje na Câmara. Agora, ainda eu vejo distância para a construção de convergências. Acho que o debate ainda vai ser longo para que as plataformas participem, para que os atores políticos que estavam engajados no PL das fake news possam, enfim, tirar a temperatura do Congresso e voltar a atuar nessas outras frentes, nessas outras fases que virão pela frente. Eu acho que tem uma distância longa pela frente ainda. Janaína, o Zambelli estava falando em fases e foi exatamente o que eu ouvi. A primeira seria essa articulação, que é um projeto da deputada Jandira Fegali, que existe um substitutivo do deputado Elmar Nascimento, que é um aliado muito próximo de Arthur Lira, para votar especificamente a questão dos direitos autorais e do conteúdo, do pagamento pelo conteúdo jornalístico. E hoje, conversando com líderes da oposição, eles me disseram o seguinte: isso não é discussão de fake news. Isso é apenas estritamente uma discussão comercial. Nós não teríamos problema, dependendo do que vier, dependendo do que estiver aí, em eventualmente votar a favor, porque não estaríamos votando, como eles chamam, eles na oposição, a favor do PL da censura. Nada disso está aí dentro. Qual que é a avaliação que você faz? Bom, primeiro, eu penso que é muito positivo haver esse fatiamento para que temas diversos sejam debatidos de forma profunda e com as perspectivas diversas, né? Porque realmente aquele projeto que se tentou aprovar na semana passada e, graças a Deus, não foi aprovado, ele trazia uma gama de temas, todos temas muito sensíveis, temas importantes para a democracia e que estavam sendo empurrados, né, num conjunto, sem o debate, sem a transparência necessária. Essa questão da remuneração dos artistas e dos veículos de jornalismo, ela está sendo debatida em outros países também. Penso que seja saudável debater aqui, mas eu gostaria de chamar a atenção, no bom sentido, para um risco, né, de nós termos um texto aprovado de maneira assodada, que é o risco de ter o efeito contrário para os profissionais do jornalismo e para os próprios artistas. Porque hoje, quando alguém escreve uma matéria e publica num jornal, numa plataforma, ou faz uma entrevista de TV, e qualquer pessoa posta o link dessa matéria, né, ou pensando num artista, uma música, né, posta o link, essa é uma maneira de divulgar o trabalho do jornalista e do artista, ou o trabalho conexo, que tem essa discussão também. E as pessoas que acessam, em certa medida,
estão entrando ali nas plataformas oficiais. Oficiais, eu quero dizer, do veículo e da música. Por exemplo, eu no meu Twitter, ele é particular, ele não é um Twitter nem de uma empresa, nem de um órgão público, é meu. Quando eu coloco o link, aqui, uma matéria da CNN, quem for acessar esse link vai entrar na plataforma da CNN. Se eu coloco o link de uma música, a pessoa vai entrar naquele link da música. Tem que olhar com muita cautela para, ao responsabilizar as plataformas ou cobrar as plataformas por aquilo que é postado por um particular, não se está, né, de certa forma, estimulando as plataformas a encontrarem uma maneira de cercear essas publicações. Porque, na virada, é o profissional que vai ser prejudicado. Então, não tenho nada contra a discussão. Acho que é mais saudável, mais transparente fazer de forma fatiada, sim. Até para que o parlamentar que é favorável a um trecho e a outro não possa votar, né, de maneira conforme a sua consciência, ao que quer o seu eleitorado. Mas eu ainda penso que esses temas têm aí algumas armadilhas embutidas e que os profissionais, para além das plataformas e dos veículos, devem estar atentos a essas possíveis consequências. Joel, queria a sua opinião sobre esse fatiamento, que me parece que é o mais provável, e trazer para você o que eu ouvi das plataformas. A tendência de alguma responsabilização no STF é inevitável. Acho que não tem, a percepção deles mesmo é que não tem como fugir. Só que seria mais fácil negociar com o STF, já fizeram isso na eleição, do que um projeto muito aberto no Congresso. Sobre remuneração de conteúdo jornalístico ou de direitos autorais, eles querem algum tipo de limite. O estabelecimento de um fundo que tem um valor fechado, estabelecer quem é que vai poder cobrar, para que não possa todo mundo levantar a mão e se colocar como eventualmente um produtor de conteúdo ou jornalista que queira receber por isso. E também vi um pleito interessante para a gente discutir, que a gente sabe o peso que teve a bancada evangélica para tirar o PL das fake news da pauta. Existe um pleito dessa bancada de que líderes religiosos sejam considerados produtores de conteúdo e sejam eventualmente remunerados. Eles têm uma movimentação e um tráfego importante na internet, sim. Sua opinião? Bom, acho que o primeiro ponto, e acho que a bancada inteira está de acordo, esse fatiamento é necessário, né? Era um erro do PL original estar juntando temas tão diferentes num pacote só. Uma questão econômica, de remuneração de quem gera conteúdo, com uma questão de combater fake news, ou combater crimes, ou responsabilizar as redes, chame como quiser. Vamos ver o que vai sair do Supremo. Eu não gosto da discussão, tá? Embora as empresas até gostem, talvez, pela interlocução, eu, como mero cidadão que não tenho acesso aos ministros do Supremo, não gosto tanto da discussão estar sendo resolvida no Supremo, por mais que ministros negociem com empresas, nem sei se pode se dizer nesses termos, mas enfim, não sei, o tipo de decisão que sair dali, às vezes é boa, o Supremo muitas vezes decide de forma correta, sem sombra de dúvida, e de forma muito técnica, mas é uma discussão que está à parte da sociedade, está à parte do que a sociedade pode impactar, influir, votar e discutir. Então, nunca acho um caminho muito promissor para o Brasil quando cai nas mãos do Supremo, por mais que em alguns casos seja inevitável. Quanto à outra parte, Raquel, ela nos abre uma série de discussões. Eu não sou, em princípio e necessariamente, contra essa remuneração, tá? Porque o argumento de fundo faz sentido. Olha, as redes sociais hoje, assim, tem grande parte da atenção, do uso, do olhar, do tempo das pessoas está dedicado às plataformas. Não há sombra de dúvida que, não sei quanto, mas alguma parte, ou talvez até uma boa parte das discussões nas plataformas é alimentada por conteúdos gerados pelo jornalismo, por notícias, por pautas que são discutidas e que hoje em dia, esse jornalismo no passado, ele que capturava a atenção das pessoas, mas agora tudo ocorre nas redes e as redes abocanharam, portanto, assim, a imensa maior parte
das receitas de publicidade. Então, discutir uma forma de remunerar o jornalismo que está contribuindo com o debate público, eu não sou, assim, por princípio, contra. Eu acho que tem que tomar cuidado com alguns pontos, tá? E um ponto, inclusive, específico da nossa lei, que difere da lei até australiana, que tantas vezes a gente traz aqui. A primeira discussão, acho que você mesmo trouxe, Raquel. Quem é jornalista? Né? Quem é? Quem pode ser dito jornalista? Vai ser o registro? Vai ser a formação profissional? Vai ser o que me parece mais sensato, o tipo de atividade que a pessoa está prestando e está fazendo? Mas daí é uma coisa cheia de tons de cinza que fácil pode acontecer. Algo que eu já vi que críticos dizem que está acontecendo na Austrália, que é quem se beneficia mesmo? Os grandes grupos estabelecidos que crescem ainda mais e dificulta a entrada de novos que estão ali menor, que não têm tanto poder de negociação, embora possam estar agregados num coletivo ali que tem que negociar por eles, e que em alguns casos, especialmente pensando no Brasil, podem até cair fora da categoria de jornalismo e ficarem definitivamente fora. No mínimo é um ponto que vai ter que ser olhado com muito cuidado sempre. E o segundo ponto, que é específico do brasileiro, é que a gente não está discutindo só jornalismo agora, né? A gente está discutindo o que estava no PL original das fake news, todos os direitos autorais. Né? Daí seria neutro, até pastor, artista, todo mundo que gera, eu que escrevo num blog, todo mundo gera direito, que cria qualquer tipo de conteúdo, tem, em tese, direito autoral sobre aquilo. Só que se isso for levado assim, de uma maneira muito larga, isso aí vai simplesmente travar e inviabilizar as redes sociais. Tá? Uma coisa muito simples que acontece hoje em dia. Você pode usar até 15 segundinhos de música num post, numa rede social sua, sob um uso que se chama de fair use. Né? Não precisa pagar direito autoral por aquilo, é um trechinho tão pequenininho ali, tudo bem usar. A ideia é que talvez isso mesmo passe a pagar. Ou até nas interpretações mais abrangentes do que vigorava naquele PL, assim, como era qualquer dono de direito autoral, uma foto que eu tirei, e sim, eu sou dono do direito autoral daquela foto, e publiquei na rede, cada impressão daquela foto na tela de outras pessoas poderia me gerar uma receita de direito autoral. Eu acho, no mínimo, assim, duvido que uma coisa com essa abrangência possa acontecer sem que o modelo de negócio das redes sociais fique seriamente comprometido, né? Vamos ver como é que a discussão evolui, mas lembrando, se tem uma parte que eu considero que é uma demanda talvez justa ou legítima, ou no mínimo discutível, das empresas que geram conteúdo e geram jornalismo, há também um risco de você tratar essas redes como a pata dos ovos de ouro e você acaba matando... Pata não, né? A gança dos ovos de ouro que você acaba matando. Bem, elas faturam bilhões e bilhões, mas sim, você precisa ter algum molde para isso, algum valor. Hélio, para amarrar, o que você acha deste fatiamento, como o Zambelli falou? Será que o PL das fake news, esse enorme PL que tratava de vários assuntos e a tão falada agência que ia regular tudo isso, estão caminhando para serem enterrados? Pois é, Raquel. Boa noite, pessoal. Esse fatiamento agora, na verdade, ele teria que ter acontecido antes. Né? Agora que o projeto naufragou, está se usando um fatiamento para tentar ressuscitar ele, colocando dentro de um outro projeto que não tem muito a ver, para ver se ele ressuscita. Né? Então, eu acho um pouco até oportunista. Tá? Agora, vamos lá ao mérito da questão. O Joel pontuou, para começar, a questão do direito autoral. O que está se querendo fazer é enterrar o fair use. Né? Quando você usa mais do que os tais 15 segundos que o Joel mencionou, isso vem lá do Spotify, do Apple Music, e você está pagando direito autoral. Só que os 15 segundinhos, botar lá no fundo de um vídeo, não sei o que lá, é entendido no mundo inteiro, talvez exceção de Austrália, sei lá o quê, como fair use. Né? E até como a Janaína mencionou, pode até servir como uma divulgação, né? Uma degustação do artista, para que você, então, quando escutar no Spotify, no Apple Music, sei lá onde, aí você está pagando, né? Que está incluído ali, o preço está pagando. Né? Então, essa coisa de criar um grande ECAD dentro das plataformas sociais para cobrar, inclusive pelo que é entendido no mundo inteiro como fair use, pode sim, como foi mencionado, ser um tiro no pé. Quanto à questão vamos dizer, dos jornalísticos, né, do conteúdo jornalístico, é um pouco mais complicado, porque o que está se falando ali
se for divulgado conteúdo jornalístico, tem que pagar X, né? Mesmo que seja só a manchete, não é o conteúdo do texto, não é o conteúdo do vídeo, sei lá o quê. Mesmo que seja só a manchete, né? E aquela fotinho, thumbnail com a imagem, isso aí já teria que pagar, né? Aí o que eu imaginaria? Bom, se é assim, as redes restringiriam o alcance disso, porque afinal, por que ela vai pagar por um conteúdo que um terceiro está postando? E aí no texto que eu entendi, que estava lá do Orlando, o último texto que eu vi pelo menos, estava proibindo as plataformas de retirar o link para que seja obrigado a que se pague o tal preço que for negociado. Quer dizer, a plataforma está tendo uma alteração dos termos de uso para até não poder retirar um conteúdo que ela não queira, porque ela não quer pagar, né? Porque se o Congresso inventar que ela tem que pagar um valor que não acontece no resto do mundo, né? Fora a Austrália, talvez, não pode, você está proibida de retirar. E por isso que tem essa definição de dizer, então, o que é conteúdo jornalístico, para não poder retirar. Mas aí você está metendo para dentro que não pode tirar conteúdo jornalístico, fake news de blog Tamburete, de, sei lá, Brasil 247, não pode tirar mais nada. Porque para fazer esse cerco obrigatório de ter que pagar o tal valor, você tem que fazer essa definição abrangente do que é conteúdo jornalístico. Ou seja, eu acho que isso é uma confusão dos diabos e a própria plataforma não pode nem só botar o link. Não, eu vou a URL escrito lá, o endereço www e tirar a manchete, tirar a foto. Nem isso a redação permite. Fala, não pode fazer isso, você tem que me pagar e ponto. É o seguinte, o exemplo para simplificar, está aqui um café que você não quer tomar, toma o café e ainda paga por ele. Esse tipo de redação. Eu acho que a consequência disso, para terminar, é que vai acontecer o que a Janaína mencionou, de que vai haver uma forma de diminuir esse tipo de pagamento. Então, vamos tirar esses conteúdos e, na minha opinião, forçar as plataformas a uma negociação em que ela já vai de mão amarrada, que ela não pode nem escolher o conteúdo que ela pode postar e tem que pagar por esse cafezinho, me parece que não é vamos dizer, uma posição negocial justa numa negociação.